E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Behind the Ads, diretamente aqui do VTEX Day, da nossa Retail Media Area, do nosso espaço do podcast. Dessa vez eu tô com o Joaquim, da For You See, e a gente tem uma super novidade para anunciar. Oficializamos a nossa parceria, nossa integração direta com a For You See, e a partir de agora nós acessamos o inventário direto de For You See nos canais físicos de For You See, assim como o For You See acessa os inventários de VTEX Ads. Não vou dar muito mais spoiler, eu já estou aqui substituindo o João, mas eu vou pedir para o Joaquim se apresentar e falar um pouquinho também sobre a nossa parceria. Bom, gente, muito prazer, muito obrigado pelo convite, Maria. Bom, eu lidero a For You See, que é a iniciativa da Eletromídia, que transforma estabelecimentos comerciais em canais de comunicação e mídia. Ou seja, a gente entende o público, cria um canal de comunicação que gera valor para o varejista, ao mesmo tempo em que aumenta a relevância da visita das pessoas. E quando a gente faz isso, né, junto com as nossas soluções de medição, de audiência, a gente consegue criar um canal de mídia e plugá-lo em diferentes iniciativas de monetização, como o VTEX Ads, e também toda a infraestrutura de venda de publicidade da Eletromídia. Me conta um pouco, assim, o que você trouxe ontem, como é que foi o debate ontem no painel sobre In-Store Media, né? O que a gente está vendo de desafios hoje nesse modelo, potenciais e oportunidades que a gente está vendo. A gente sabe que Retail Media é o tema do momento e que cada vez mais a gente fala de omnicanalidade dentro de Retail Media. VTEX Ads nasceu de um ambiente digital, né? Sempre focando ali, começamos focando no on-site, evoluímos para um produto que pudesse atender no off-site, seja o off-site digital ou o in-store, no mundo físico. Então eu queria ouvir um pouco de você, que nasce da perspectiva também do físico, e aí como é que você vê agora esse momento de Retail Media? Ótimo, Maria, excelente. Acho que o papo ontem, né, no painel, ele falou um pouco de desafios, mas também de oportunidade, né? Toda grande dificuldade, ela traz uma oportunidade. Então, o lado in-store do Retail Media, né, ele passa a fazer muito sentido a partir do momento que a gente consegue trazer métricas para esse ambiente. Então, eu tenho duas óticas aqui. Se eu venho com a ótica do digital, que já nasceu todo metrificado, e esse é um dos grandes fatores de sucesso, por outro lado, o out of home, né, a publicidade out of home, ela também vem se modernizando no sentido de trazer métricas e permitir que esses inventários de out of home eles possam ser comparados com inventários digital. Isso facilita a compra para a plataforma e faz escalar esse modelo. E quando a gente une as duas coisas, ou seja, o inventário de telas que se parece com o out of home, mas o inventário digital que eu tenho métrica, eu consigo trazer essas mesmas ideias para dentro das lojas. E a loja ela tem uma coisa que é ainda mais legal, porque ela tem contexto, né? Não é uma pessoa se deslocando na rua que eu não sei exatamente qual é o momento dela. Se a pessoa está dentro de uma farmácia, ela tem um contexto ali para comprar remédio, ela tem um contexto que ela está pensando na saúde própria, ou na saúde da família, ou em cuidar de alguém. Se ela está no mercado, a gente sabe que ela está ali, dependendo do perfil do mercado, de onde ele está localizado, se ela está fazendo uma compra por um período mais longo ou uma compra para aquele fim de semana. Então a gente tem muito contexto quando a gente fala de Retail Media em Store. E tem uma oportunidade muito legal, que eu gosto sempre de citar, que diferente do online, onde eu posso muitas vezes estar fazendo um browsing, né? Eu posso estar fazendo uma pesquisa, vendo um vídeo de um produto. No in-store, a maioria das vezes eu vou para comprar. Então, a oportunidade da marca se comunicar com o cliente na hora que ele está próximo de tomar a decisão de fazer a compra. E hoje no Brasil, dependendo do tipo de retail, né, você vai ter entre 80% e 90% das compras ainda acontecendo no ambiente offline. Ou seja, existe uma tendência de aumentar as compras online, a pandemia acelerou muito isso, mas a verdade é que entre 80% e 90% das compras ainda acontecem no offline. Então, quando a gente junta isso tudo, né, a gente tem muitos motivos para investir muito e acelerar os esforços para o Retail Media in Store. Com certeza, com certeza. O que você vê hoje, assim, de principais desafios? Hoje, eu entendo, assim, o VTEX Ads, ele nasceu muito com essa proposta de valor da gente conseguir consolidar mesmo o mídia para anunciantes, assim, desenvolver uma rede, né, a Retail Media Network, e ser essa plataforma principal que consolida todos esses canais independentes e inventários que a gente tem plugados na nossa tecnologia.
por um outro lado, também consolidar isso para a marca anunciante, né? Então, ela poder acessar em um único lugar qualquer canal, seja on ou off. O que você vê hoje como desafio principal para a marca na hora da gente trazer o valor ou agregar valor da mídia no físico, assim? No que hoje você vê de mais dificuldade de desmistificar alguma expectativa ou alguma ideia do que pode ser aquele canal? Olha, você trouxe alguns pontos aí que eu acho que já representam uma estrada bem pavimentada. Quando você fala em uma plataforma onde eu já consiga plugar inventários, você já facilitou muito para quem compra. Porque hoje o grande desafio é você simplificar o processo de compra, né? Você ter poucos pontos de contato para as agências, né, para as pessoas das marcas, elas conseguirem comprar diferentes inventários. Porque tudo está disponível, mas nem tudo está disponível em poucos lugares. E esse acho que é um grande entrave para o crescimento de qualquer mídia. E felizmente hoje já existem plataformas que apoiam muito nisso, que é o caso do VTEX Ads. Então acho que isso é um ponto super positivo que joga a nosso favor. O que é o desafio então? Para mim, são dois grandes desafios, né? Acho que o maior deles é a questão do investimento. Porque quando eu falo do digital, cada usuário ele fez a aquisição do dispositivo dele. Ele comprou o celular, o computador. Então eu não tenho um desafio sob o ponto de vista de construir inventário que demande grandes investimentos. Agora, quando eu vou para um store é diferente. A pessoa está lá no estabelecimento, mas ele não vai pagar pela tela que ele vai assistir, pelo painel que ele vai assistir. Então, acho que o grande desafio é escalar esses projetos. A gente vê muitas lojas flagship, cheias de tela e tudo mais, mas como que a gente cria um projeto que seja sustentável e que possa ser escalado para centenas, milhares de localidades, que não seja algo somente concentrado nos grandes centros? Então, esse é o primeiro desafio. E eu acho que o segundo desafio, que vem em sequência, tudo bem, se eu superei o primeiro, encontrei um modelo de negócio que para de pé e eu posso ter comunicação em telas em lojas em vários estados, no país inteiro, como que eu opero isso de uma maneira sistemática, onde eu tenho a garantia da entrega, eu tenho a garantia da métrica que está ali naquele ponto, para que o anunciante tenha segurança de que a marca dele vai aparecer do jeito certo, de forma tempestiva. Então, aí vem um desafio de infraestrutura e de operação, né? Porque entregar num celular em São Paulo ou entregar num celular na região norte do Brasil, lá em Manaus, é a mesma coisa. Agora, entregar numa rede de lojas em São Paulo ou entregar numa rede de lojas no interiorzão do Brasil, não é a mesma coisa. Então, a gente precisa tornar essa infraestrutura plana, vamos dizer assim, para isso escalar. Agora eu queria ouvir um pouco, assim, na sua perspectiva, né, como que a tecnologia pode ter um ponto central também no desenvolvimento desses canais. A gente já falou aqui, né, da Retail Media Network, agora a gente, nessa parceria aqui, nessa junção, a gente está expandindo ainda mais a rede de cada um de nós. E como que a tecnologia, e é óbvio, né, fazendo gancho também para AI, que é o tema que agora sempre volta, como que a evolução da tecnologia e do AI está fazendo com que a gente consiga otimizar ainda mais essa dinâmica dentro do mundo físico. E aí pode ser, por exemplo, entender um pouco melhor o comportamento do consumidor dentro da loja, ou por desenvolvimento de criativo e a escalabilidade que o AI dá, por exemplo, para isso. Então, qual é a sua visão sobre como a tecnologia pode permear toda uma estratégia? Bom, a tecnologia ela é ponto fundamental, né, para mercados de mídia bem desenvolvidos, né, junto com métrica e plataformas de programática bem estruturadas. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma plataforma como o VTEX Ads, que é facilmente integrável, né, em novos inventários e as métricas conversam, a gente no final está usando a tecnologia para facilitar o processo de compra e gerar transparência e resultado para o varejista, que é o dono do inventário aqui, né, no nosso caso. A gente fala especificamente de inteligência artificial, hoje a gente tem usado em vários momentos, tá? O momento que a gente usa muito é, sim, na questão dos criativos. Bom, quando a gente entende, né, qual é o contexto do público
e tem ali os KVs, a gente consegue ajudar muito nos criativos. E falando especificamente de Retail Media, a gente tem oportunidades de interação. Então, hoje a gente tem usado IAs para gerar apps. Na verdade, muitas vezes, em alguns projetos onde eu posso ter interatividade, a mensagem ela não é mais uma imagem ou um vídeo, ela é um app. Ela é um app que interage com a pessoa, que pode se comportar de forma diferente, baseado nas respostas, né, nos inputs que o usuário dá, que o cliente dá. Então, a gente consegue fazer isso hoje em questão de minutos, seja criando algo do zero ou partindo de modelos. Um outro uso muito relevante da IA nesse contexto é para a gente, na parte de métrica, né, a gente usa IA de vídeo. Então a gente usa muito dado do varejista, do first party, através das informações que ele tem de quem compra, mas a gente valida isso com câmera muitas vezes, para entender o perfil, quanto tempo a pessoa fica na frente de uma gôndola, qual o mapa de calor da loja, qual a jornada mais frequente dentro da loja. A gente consegue com IA identificar com muita precisão gênero, faixa etária, até expressões faciais, se a pessoa ficou feliz quando ela viu um conteúdo, se ela ficou atenta, se ela ficou séria. A gente consegue fazer todo esse tipo de coisa, isso com IA. E agora a gente tem usado muito a IA no planejamento. Tá? Então, por exemplo, a gente tem o time de executivos da Eletro trabalhando, trazendo negócios, né, para esses inventários de Retail Media da 4C. Então, quando a gente detecta, né, que foi feita uma proposta para um dado inventário, para um dado cliente, a gente entende o que mais de inventário a gente tem que pode ter similaridade com esse cliente e sugere para que possa também expandir. E quando a gente entende que uma marca comprou um dado inventário, eu estudo quais outras marcas, né, elas podem ter conexão, e aí a gente já gera até argumentos de venda para o executivo. Então, a gente usa a IA generativa para isso, para que ele possa fazer uma defesa daqueles inventários para aquele perfil de cliente. Então, assim, são múltiplas possibilidades. Eu acho que a gente está, de verdade, só no começo aí com o uso da IA. Eu costumo dizer que a gente, quando a gente faz out of home e retail media, retail media in store, a gente pega um pouco do digital, né, da venda de publicidade no digital, a gente pega um pouco do H, mas eu acho que a gente está construindo algo novo. Daqui a talvez 1 ano, 2 anos, a gente vai descobrir que, cara, a gente tem um produto diferente, que bebe de diferentes fontes, mas ele também vai ter algumas coisas únicas. Um exemplo disso é que quando a gente fala de Retail Media in Store, eu não posso só colocar o anúncio. Eu tenho que primeiro gerar valor para o varejista, porque lembra que eu tenho um desafio do CAPEX. Então aquela tela, antes dela vender mídia, ela tem que mexer no número, ela tem que ajudar ele a vender mais. Pagar mínimo e gerar mais. Exato, exatamente. E também, quando a gente fala em vender mídia no store, vender mídia de um modo geral, a gente está monetizando a atenção. E antes de eu monetizar uma atenção, eu preciso merecer essa atenção, eu preciso conquistar essa atenção. Eu não conquisto a atenção passando um carrossel de anúncios num corredor onde o cara está fazendo outras coisas. Eu conquisto essa atenção na hora que eu me conecto com aquela pessoa, na hora que eu entendo qual é o perfil de compradores em cada ambiente. Se eu estou falando com compradores que estão ali para fazer uma compra rápida e ir embora, porque está no final do dia, a pessoa está doida para chegar em casa e descansar, ou se eu estou numa loja de conveniência de manhã, o cara está passando enquanto ele abastece, ele está tomando um café e depois vai para o trabalho, ou se eu estou no final de semana onde as pessoas estão em família. Cada momento é diferente, e aí eu tenho oportunidades de me conectar. E na 4C a gente faz muito o que eu chamo de Retail Media estendido, que não é onde a pessoa necessariamente vai comprar, mas às vezes ela vai ser atendida vai fazer um exame, vai fazer uma consulta, ou na academia, a gente tem um canal de academias relevante, elas não estão para comprar, mas elas estão no momento onde eu tenho muito contexto do que elas estão fazendo, existe muita propensão de determinadas mensagens. Então, se eu conquisto aquela audiência, eu me torno mais relevante para levar um anúncio. Então, eu consigo monetizar melhor. Muito, muito bom. A gente tem um exemplo claro também, um case assim, super importante para nós aqui, é da parceria com a Redditor, né, que é a rede de hospitais e clínicas, muito conhecida, né, do Brasil. E eles têm justamente isso, a gente roda muita campanha de não endêmico dentro da Redditor,
são campanhas, né, de marcas que anunciam dentro desse contexto ali, que é um contexto bem específico, que não vai converter porque não tem a venda ali dentro, mas que é isso, a gente começa a conectar a marca com uma audiência que é bem qualificada, que está bem direcionada, né, pelo contexto que está inserido ali físico, e isso gera, obviamente, um valor muito grande para a marca. Hoje mais cedo, assim, tem um último tópico que eu queria muito trazer aqui, que é sobre dados, assim. Você já trouxe na sua resposta do papo da pergunta anterior, mas eu ia fazer, né, eu ia usar como gancho. Hoje mais cedo eu estava aqui com o time da PicPay, né, o Julião, e a gente conversou um pouco sobre isso. Assim, é um contexto totalmente diferente, tá? Só vou trazer aqui uma referência, que é como a gente trata dados, por exemplo, dentro do ambiente deles ali, de banking, né, de comportamento transacional do consumidor dentro do banco, e como é que a gente trabalha segurança desses dados. Você comentou aqui agora, né, que vocês têm uma tecnologia que hoje vocês já conseguem captar a imagem das pessoas e gerar ainda mais valor para a marca. Eu acho que isso é bem disruptivo. Só que eu sei que isso gera uma preocupação nas pessoas, né? De, cara, como assim? A minha imagem, né, tá sendo captada e está sendo guardada como? Então, como é que vocês trabalham dados hoje e como é que você garante a segurança desses dados pessoais? Eu sei que eles não são compartilhados, obviamente, mas como é que você trabalha essa audiência, assim, esses dados da loja física para virar uma audiência que você pode acionar, né, depois? Bom, vamos lá. Na verdade, quando a gente fala em dados, a gente tem diferentes camadas, tá? A gente tem um trabalho de muito tempo já sendo feito pela Eletro para atribuir métrica em out of home. A ForUC, ela também fez um trabalho mais voltado para sensorização e câmeras, o da Eletro mais baseado em consumo de dados de terceiros, basicamente dados de telefonia. E quando a gente fala do retail, a gente põe uma nova camada que é o dado do próprio varejista, né, que a gente chama de dado first party. Bom, primeiro que, por padrão, o dado de terceiro ele já é anonimizado, ou seja, ele já é feito uma estratificação, ele considera o market share em cada região do parceiro que nos fornece os dados, ou seja, não tem a menor visibilidade de quem é quem, né? Quando a gente captura a informação do varejista também, desde perfil, né, e até de sellout, são dados agrupados, tá? Eu não sei que a Maria foi lá e quanto tempo ficou e que compra ela fez. A Maria entra num pool de pessoas com o seu perfil, e isso gera um estudo, né, para a gente entender aquela audiência. E da mesma forma, quando a gente traz sensorização e câmera, a gente usa a imagem só para extrair métrica do rosto e entender, baseado, né, a IA, ela faz uma comparação com uma base gigante de faces e compara com X% de precisão, vai dizer, olha, com 99% aquela face é de uma mulher, com 95% o intervalo de idade é entre, sei lá, 25 e 30 anos. E aí, com isso, a gente guarda essas informações e descarta a imagem imediatamente. Essa imagem ela nunca é armazenada. É um algoritmo que roda em cima do streaming, extrai os dados e aquilo é descartado. Aquilo não é armazenado em nenhum lugar, nem na rede local, nem na nuvem, tá? Então, isso é algo bem importante assim, de colocar. E a nossa plataforma de analytics, ela também endereça uma coisa que é importante, que é a atribuição. Diferentemente do digital, né, que eu consigo fazer atribuições mais precisas, porque eu consigo fazer um traqueamento preciso 1 para 1, né? Quando a gente está falando de um ambiente offline, normalmente uma tela, né, um item de inventário, ele conversa com múltiplas pessoas. Então a gente trabalha ali com agrupamentos, com multiplicadores, né, dessa audiência, mas a gente consegue fazer atribuição por comparabilidade. Então eu vou entender, por exemplo, antes de eu rodar uma campanha, quanto que eu vendia de uma determinada categoria. Durante a campanha, quanto eu vendi. Então, durante a campanha, qual foi o impacto da campanha em aumentar a venda. E também a gente mede o pós-campanha, ou seja, o quanto aquela campanha ajudou a eu manter vendas mais altas, mesmo com a campanha já fora de período de execução. Então a gente conseguiu evoluir muito nisso, e isso faz parte de tudo que a gente falou agora há pouco, de simplificar para quem compra. Ou seja, mesmo que tenham características muito peculiares,
a gente consegue transformar em coisas comparáveis. E acho que isso é super relevante para quem está comprando e para gerar novos negócios para os varejistas e também para o público, né? Porque se a gente faz isso com o cuidado que a gente faz, nunca vou entregar uma mensagem sem relevância, sem contexto. A chance de eu ser assertivo e trazer uma mensagem que gera valor naquela visita dele ao mercado, à farmácia, a qualquer ambiente que seja, ele vai olhar para essa tela e falar, cara, tu gera valor para mim. E aí a gente está fechando bastante aí todas as pontas e gerando valor para toda a cadeia. Boa, obrigada, Joaquim. Agora, assim, eu gosto de terminar com uma brincadeira, assim, não é nada demais. Só pra gente conhecer um pouco mais a pessoa, né? O PF, não o PJ só. Então é um bate-bola, simples, uma coisa ou outra. Topa? Bora. Boa. Então, café com açúcar ou sem? Sem. Boa. Qual app você abre primeiro quando você acorda? Caramba, acho que a agenda. Agenda, Google Calendar? Nem sempre, mas muitas vezes a agenda. Reunião presencial ou call? Presencial. Isso é outra coisa. Mas call funciona bem. Vocês têm escritório? Sim, a gente tem um escritório grande ali no Itaim, perto da Faria Lima, o escritório principal da Eletro, e a gente tem também os centros operacionais. Um dia que estou mais com o time, a gente às vezes vai pro CEOs também. Série ou podcast para maratonar? Sério. Cara, melhor conselho de carreira que você já recebeu em uma frase? Bom, acho que o melhor conselho relacionado à minha carreira é que é mais importante como eu vou reagir quando um problema acontecer do que me preocupar se eu vou ter problemas, cometer erros ou não. Mais importante como a gente se comporta quando a gente está diante de uma dificuldade. Exatamente. Boa. Uma palavra que define 2026 para você? Sonho, realização de sonho, né? Nasceu meu primeiro filho, estava lá, era uma das caixinhas do meu mapa dos sonhos e tal. Tem isso, né? Sei lá, 5 dias ele nasceu. Davi, acabou de nascer. E uma coisa que pouca gente sabe sobre você? Cara, que eu quase fui jogador de futebol. Qual time? Eu sou de Minas, né? Eu joguei no Atlético Mineiro, na categoria de base. Caraca. Mas aí não deu muito certo, acho que eu não era tão bom, aí eu fui estudar. Acho que eu fiz uma boa escolha. Boa, obrigada, viu? Gente, obrigada. É isso. Mais um episódio do Behind the Ads, agora com uma super parceria aqui nossa com a For You See. Nos vemos nos próximos. Espero que vocês tenham gostado dessa série e nos vemos nos próximos episódios.